Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Testemunho Direto. Na tarde desta segunda-feira vamos fazer uma antevisão daquilo que pode ser o ano de 2014. As mudanças políticas, também na sociedade. Vamos ver o que nos reserva o novo ano. Queremos saber a sua opinião também sobre este tema. Se o ano de 2014 vai ser melhor do que o ano que agora termina, o ano de 2013. Já sabe que pode dar a sua opinião através de várias formas. O telefone 22-953-8525 é este número de telefone que deve ligar para entrar em contacto connosco. 22-953-8525. Pode também fazê-lo através de e-mail para o e-mail testemunhoddireto@sapo.pt ou pode deixar-nos a sua mensagem na página de Facebook do Porto Canal. Para olharmos também aquilo que nos reserva o próximo ano, é nosso convidado esta tarde em estúdio o Dr. Luís Aguiar Confraria, professor da Universidade do Minho, professor de Economia. Já vamos ter a oportunidade de falar mais à frente também neste programa. Antes de mais, vamos ver o que nos reserva já o próximo ano, ou seja, a partir já desta quarta-feira, dia 1 de janeiro, entram em vigor os novos preços de transportes, luz, água e eletricidade. Ano novo, vida nova, com novos aumentos. À semelhança dos outros anos, em 2014 as despesas dos portugueses vão aumentar. O preço dos transportes públicos vai subir 1%. A fatura da luz vai sofrer um aumento de 2,8%, apesar de apenas aplicada aos clientes que se encontram na tarifa regulada. Também os consumidores do mercado liberalizado deverão ver aplicada uma tarifa similar. A única incógnita é o preço da água. Não foram anunciadas alterações, mas a nível nacional há uma tendência para a subida dos preços. Não são boas notícias para os portugueses. Não concordo. O ordenado é pouco e com estes aumentos já que não chega a nada, com os ordenados. O que vai ser da vida dos portugueses? Vai de mal a pior. O Estado nunca sabe fazer o orçamento, mas nós temos que saber fazer, não é? A culpa é do governo? Sim e não só. Sinceramente é de todos nós. Todos nós. Porque, na verdade, a corrupção está enraizada no sangue dos portugueses e todos nós só não nos safamos se não pudermos. Tem sido assim com os políticos e esses sim, não mais nas vistas. Também os inquilinos vão pagar mais pelo arrendamento. As rendas vão ser atualizadas em 1%. Já as telecomunicações e a internet deverão sofrer aumentos entre os 2% e os 2,5%. Para já não é certo o que vai acontecer na restauração, mas com o IVA a manter-se nos 23%, os estabelecimentos poderão aumentar os preços. Quanto à saúde, a partir de 1 de janeiro, as taxas moderadoras pagas pelo acesso aos cuidados de saúde hospitalares vão aumentar 0,6%. No próximo ano, os automóveis a gasóleo vão pagar uma taxa adicional. Tendo já sofrido um aumento de 7,5%, este ano os impostos sobre as bebidas alcoólicas também vão subir entre 1% e 5%. Já os impostos do tabaco vão aumentar consoante a tipologia. As boas notícias são relativas às portagens, que pela primeira vez mantêm o preço, e também o Ministério Público decidiu suspender a revisão de valores dos medicamentos genéricos, o que significa que não vão aumentar. Os preços do leite e do pão também não vão sofrer alterações. Ainda assim, são despesas que vão pesar no orçamento dos portugueses. Já cortei em tudo, praticamente. Não tem mais para onde cortar? Não tenho mais para onde cortar, exatamente. O que é que vai fazer? Vou continuar, não é? Infelizmente temos que continuar, não é? Vai ser pior que o que foi até agora. Acha? Acho que cada vez vai ser sempre pior. Onde é que os portugueses vão cortar para suportar estes novos aumentos? Nos luxos, sei lá, almoçar ao fim de semana, jantar. Onde cortar, como poupar, são as questões feitas antes do final de 2013, com a certeza que 2014 vai ser um ano mais caro. E apesar de todos estes aumentos, acha que 2014 vai ser um melhor ano do que 2013? É a sua opinião que queremos ouvir na tarde desta segunda-feira, no programa Testemunho Direto. Já sabe, ligo 22-953-8525. Eu repito, 22-953-8525. É este o número de telefone que deve ligar então para entrar em contacto connosco.
Também colocamos a pergunta para que possa também ligar e responder ao inquérito que vamos fazendo ao longo desta hora. A pergunta é essa mesmo, acha que 2014 vai ser melhor do que 2013? Se acha que sim, liga ao 760 300 621. Se acha que não, que vai ser então um ano pior, liga ao 760 300 623. Connosco em estúdio está já o professor Luís Aguiar Conraria, assim é que é. Sr. Doutor, muito boa tarde. Obrigada também por estar connosco neste testemunho direto. Olhando esta peça, olhando estes aumentos, olhando aquilo que também pensam as pessoas sobre estes aumentos, no que toca, de facto, estas subidas de preços, o ano, como já é habitual, brinda os portugueses com preços mais caros em quase todos os setores. Mas não eram todos, não é? Portanto, no caso havia ali na há algumas saúde, exceções, na saúde, na questão do leite, do pão. É evidente que no início do ano o ano começa sempre com estes anúncios de aumentos de preços. Mas o ano passado também foi assim, não é? Portanto, o que interessa é o aumento total de todos os bens, não é só destes em concreto. Ou seja, o que interessa mesmo é a taxa de inflação. E essas têm estado baixa e presumivelmente vai continuar baixa em 2014. Portanto, o meu problema não é com o aumento do custo de vida, parece-me que poderá aumentar, mas não irá aumentar muito. E a perda de rendimentos, por outro lado? Aí sim, não é? Aí sim. Aí temos os cortes previstos no orçamento, temos os salários que provavelmente irão continuar a baixar, pelo menos alguns salários, e portanto aí sim, aí vejo de facto os portugueses, alguns portugueses, não todos, mas alguns portugueses a passarem mais dificuldades. Parte do custo de vida, estes aumentos são todos eles relativamente limitados, não é? Portanto, quando se fala de aumentos de 1% de rendas, quer dizer, pouco significativos. É pouco significativo, não é? Não me parece que seja por aí, quer dizer, portanto, uma renda de 500 euros passa para 505. Olhando para a política nacional, esta coligação entre o PSD e o CDS-PP, como é que antevê esse 2014? Bem, há sempre aqui algo que é difícil de prever e que 2013 deixou isso perfeitamente claro para nós, que é o comportamento de Paulo Portas. Portanto, neste 2013 deixou claro que a estabilidade do governo de Portugal depende dos caprichos de Paulo Portas, que se demite sem consultar o partido. Mas isto é mesmo extraordinário, não é? Portanto, alguém demitir-se. Portanto, o partido que suporta, ou um dos partidos que suportam o governo, e estamos a falar de um dos governos mais importantes do Portugal democrático, nas situações mais difíceis, demite-se sem consultar os órgãos. Depois volta atrás sem que se perceba muito bem porque é que voltou atrás, tirando o facto de ter descido nas sondagens. O que deixa bem claro é que estamos aos sabores dos caprichos do atual vice-primeiro-ministro. Agora, no domínio do irracional eu não consigo fazer previsões. No domínio do racional, parece-me que o ano mais difícil para um governo, para uma coligação sobreviver, já passou, que é exatamente o meio do mandato, ou seja, teria sido 2013. Portanto, a cair o governo, o que seria de esperar é que caísse em 2013. E assim quase foi. Agora, claro, prever as irracionalidades de Paulo Portas não é possível prever, não é? Sr. Doutor, já vamos voltar à conversa, vamos também ver como a política se vai definir então no próximo ano, até porque já para o início de 2014 estão marcados congressos do PSD, do CDS-PP e a estratégia para as eleições europeias. Marcam o passo do novo ano político e dos congressos que aí vêm. As eleições, primeiro as europeias a 25 de maio, depois as legislativas em 2015. PSD e CDS-PP separados em congresso vão discutindo em praça pública nova coligação. Mas se para as europeias é certo que essa acontecerá, para as legislativas, passos e portas têm visões diferentes. Se o primeiro-ministro entende como natural o 2 em 1, já o vice-primeiro-ministro, aquele que em maio dava a sua saída do governo como irrevogável, defende que o normal e expectável será o CDS e o PSD concorrerem cada um para seu lado às legislativas de 2015. O líder do CDS não fecha contudo a porta à coligação, remete para tempo próprio essa reflexão, bem como a estratégia para as presidenciais de 2016. E o tempo esse
garante não é o do 25º Congresso do Partido, que vai decorrer em Oliveira do Bairro, em Aveiro, a 11 e 12 de janeiro. O Congresso do CDS-PP chegou a estar marcado para julho, mas foi adiado e depois desconvocado devido à crise política, tendo, na altura, Portas assumido a sua candidatura à liderança. Mas a polémica não fica por aqui. Ribeiro e Castro, antigo líder do CDS-PP, deverá ser uma das ausências. O deputado critica Portas e diz que há no partido um ambiente de perseguição com controleiros internos impróprios de um partido democrático. Já o PSD vai a votos a 25 de janeiro, data das eleições diretas para a liderança do partido. Só depois acontece o Congresso, que está marcado para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro. O porta-voz do PSD, Marco António Costa, já veio sublinhar que a direção do partido não teme nenhuma presença no Congresso. A força de oposição a Passos Coelho quer ver Rui Rio apresentar no Congresso uma lista candidata ao Conselho Nacional, num que seria o primeiro gesto em direção à corrida à liderança do PSD num futuro próximo. O Expresso avança que a presença do autarca do Porto é pouco provável, até porque em declarações recentes o próprio Rui Rio garantia que não ia fazer rigorosamente nada para voltar à vida política. Factos políticos que vão marcar então o novo ano, o início de 2014, e que não passam despercebidos também às centrais sindicais. Ao telefone tenho já o secretário-geral da UGT, Carlos Silva. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Aquilo que lhe pergunto é também a pergunta que temos feito esta tarde, é o que é que espera a UGT de 2014? Se acha que vai ser um ano melhor ou pior e porquê? Boa tarde. Muito boa tarde, antes de mais. Bem, eu devo dizer que não tenho grandes expectativas para 2014. A não ser que temos consciência todos de que a Troika abandonará Portugal no final de maio, princípio de junho, mas isso para nós não pode significar o aliviar de políticas de austeridade que se refletem no Orçamento de Estado que foi aprovado para 2014. A nossa posição é uma posição de expectativa, naturalmente alertas para o que der e vier, naturalmente que temos que reconhecer que a nossa central, o UGT, tem sido, mais do que um parceiro, muitas vezes, uma muleta dos muitos governos que têm passado em Portugal nestes 35 anos para, digamos, de alguma forma, partilhar as responsabilidades da estabilidade social. Sempre fomos pela estabilidade, mas naturalmente nunca virámos a cara à luta. E achamos que 2014 não vai trazer coisas muito boas. Logo, começando em janeiro, por os portugueses de uma forma geral, quer os reformados e pensionistas, quer os trabalhadores, sobretudo os da função pública, verem refletidos de forma negativa nos seus rendimentos ao final do mês aquilo que são, portanto, os cortes salariais e impostos pelo Orçamento de Estado de 2014. Portanto, já estamos a assistir, digamos, a alguma agitação no setor de transportes, sobretudo nos últimos 2 meses. Verificamos a greve nos Correios. Estou convencido que a questão do CTT manterá, digamos, a luta em cima do tabuleiro político-sindical e, portanto, nós iremos acompanhar o evoluir da situação, como lhe disse no início, sem grandes expectativas de melhoria em relação a 2013. Olhando para essas expectativas, pegando nas suas palavras, apesar de não ter expectativas, a UGT considera que ainda é possível manter esse diálogo, essa concertação social e continuar, pegando nas suas palavras, a ser a muleta deste governo? Bem, a UGT eu disse que a UGT muitas vezes foi acusada de muleta dos sucessivos governos, sobretudo na partilha da responsabilidade para manter a estabilidade social. E neste caso, podemos ser acusados também de ter promovido alguma estabilidade social, contrariamente ao desejo de muita gente no país. Mas estou convencido que se vão manter as linhas de diálogo, porque é imprescindível que em democracia não se quebrem as pontes, as concertações, a possibilidade de mantermos o espírito de compromisso. Isso verificou-se há pouco tempo na questão dos professores, verificou-se também na questão dos transportes ferroviários, tem-se verificado noutras áreas onde a UGT tem sido sempre parceiro no sentido de procurar soluções. Bem, há sempre quem busque o conflito. Nós preferimos encontrar soluções, porque para conflitos já há muita gente e o país está efetivamente a atravessar uma situação muito grave.
naturalmente provocada pelas atuais circunstâncias, muito promovida pela Troika, muito promovida também por medidas de ultra-austeridade aplicadas pelo Governo, e nós a tudo temos tentado responder com alguma presença de espírito e alguma disponibilidade para o diálogo, tentando conseguir aos trabalhadores o melhor possível. Agora sabemos que não há soluções milagrosas e mesmo as mudanças sucessivas de várias caras nos governos, neste atual governo, ainda hoje assistimos a mais 3 secretários de Estado empossados, não significa que se alterem as linhas de orientação, porque a linha de orientação é exatamente a mesma nos últimos 2 anos e meio e estou convencido que 2014 não vai alterar a linha de rumo deste governo. Carlos Silva, muito obrigada pela sua participação também neste testemunho direto. Convém também, na tarde desta segunda-feira, ouvirmos a outra central sindical, neste caso a CGTP. Ao telefone junta-se também a nós o secretário-geral, Arménio Carlos. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco no testemunho direto. Pergunto-lhe também o que é que espera para 2014 e se acredita que é possível estabelecer pontos de diálogo com este governo, uma vez que nos últimos anos não o têm conseguido como central sindical. Boa tarde. Antes de mais, creio que relativamente às políticas económicas e sociais, temos o ano 2014 a priori marcado por um orçamento de Estado que, na nossa opinião, tem um conjunto de normas inconstitucionais, mas que aponta para um acréscimo significativo de austeridade e de condicionamentos gravíssimos no que respeita ao acesso à saúde, à educação e também à segurança social. É um orçamento de Estado que, mais uma vez, tem uma concepção de concretização de compromissos. Ou seja, tudo o que tem a ver com compromissos, com contratos celebrados com os trabalhadores e pensionistas, todos eles são violados, são rasgados. Todos os compromissos ou acordos celebrados com as parcerias público-privadas ou com o setor financeiro são mantidos, protegidos, tal como acontece com os lobbies da energia, das telecomunicações e também dos próprios combustíveis. Portanto, esta é a lógica deste governo. E, portanto, aqui não vamos ter, com certeza, um ano bom. Segundo lugar, aquilo que nós pensamos que deve ser a intervenção dos trabalhadores, dos homens, mulheres, dos jovens, dos desempregados, também, neste caso concreto, dos reformados e pensionistas, é que, a exemplo daquilo que se verificou em 2013, devem continuar a ser os protagonistas de um processo não só de confrontação com uma política que está a arruinar o país no plano económico e está a destruí-lo paulatinamente na componente social, mas, acima de tudo, também afirmar a efetivação dos direitos, liberdades e garantias constitucionais que emanam da Revolução de Abril, que no próximo ano comemoram 40 anos. Estamos a falar essa confrontação de que fala Arménio Carlos pode passar por mais manifestações, mais greves nas ruas? Pode passar, acima de tudo, aquilo que os trabalhadores e as populações entenderem como adequado. Porque quando um trabalhador ou um reformado vê reduzido significativamente o seu salário ou a sua pensão de reforma, ao mesmo tempo que sabe que em Portugal, no quadro em que se está a implementar uma política de austeridade, há um número reduzido de pessoas que aumentam os níveis de riqueza, é evidente que as pessoas têm o direito à resistência e a mostrar a sua indignação. Naturalmente, que é com a luta, que é com a participação, que é com a ação. Isso para nós é muito importante. É muito importante porque, mais do que falar contra o governo, é preciso demonstrar coragem e determinação para, com a intervenção cívica, alterar as políticas que neste momento estão a conduzir o nosso país a um beco sem saída. E, neste contexto, nós valorizamos muito a participação cívica. Quanto à terceira componente que fala do respeito denominado diálogo social, quer dizer, nós estamos disponíveis para participar no diálogo social e para negociar. Agora, quem nega o diálogo social e quem nega a negociação não somos nós, é o Governo. Repare, há um acordo celebrado para que, desde 2006, para que o salário mínimo nacional tivesse um valor de 500 euros em janeiro de 2011. Esse acordo continua a ser sucessivamente violado por parte do Governo. Ora, nós perguntamos o que é que o salário mínimo nacional tem a ver com o déficit ou com a dívida. Rigorosamente nada. Mas tem a ver com uma coisa, com a acentuação das desigualdades entre trabalhadores e entidades patronais. Então nós dizemos que a melhor forma de demonstrar que, efetivamente, o diálogo social tem de se afirmar é cumprir com
os compromissos assumidos por todos. Segundo exemplo que queria também transmitir. Como é que pode haver diálogo social ou uma verdadeira negociação quando a esmagadora maioria da contratação em Portugal está pura e simplesmente bloqueada? Quando as portarias de extensão não são publicadas e, com isso, se está a acentuar também a degradação da qualidade de vida das pessoas, porque acordos celebrados com os sindicatos da CGTP não estão a ser estendidos a outros trabalhadores que integram empresas que não são afiliadas nas associações patronais. Ou seja, há aqui também um desequilíbrio que toda a gente reconhece que tem que ser quebrado, mas que até o momento não foi quebrado. Resumindo e concluindo, no que respeita à negociação e ao diálogo social, nós estamos disponíveis para discutir, mas no pressuposto de boa fé, declara... Acredita que com o novo secretário de Estado que tomou posse também esta tarde, o diálogo pode ser diferente, com a saída também de Hélder Rosalino? Sabe, há quem acredita em muitas coisas, não? Mas a experiência de vida diz-nos que há coisas que nem vale a pena se colocar, porque repare numa situação, é muito simples, é isto. Se este secretário de Estado ou estes secretários de Estado que hoje tomaram posse, porventura não tivessem de acordo com as linhas e orientações gerais do Governo que estão traçadas no Orçamento de Estado, é por demais evidente que não aceitavam o cargo. Recusavam pura e simplesmente o cargo. Portanto, o que dali pode vir, com mais uma outra característica que pode diferenciar o antecessor, com mais uma palavra de simpatia ou menos um riso, o que pode vir dali é a mesma coisa que veio até aqui, ou seja, o que nos foi apresentado até aqui. Quer dizer, é a mesma política de mais cortes nos salários e de mais cortes nas pensões, de despedimentos pela via das chamadas requalificações e também do tentativa de imposição do aumento do horário de trabalho para 40 horas, quando todos nós sabemos que isso não passa de uma fraude, porque isso nem tão pouco tem a ver com a melhoria dos serviços públicos, a não ser uma referência para os privados seguirem o mesmo caminho da reclamação do aumento do horário de trabalho. E são estas as questões que, neste caso concreto, justificam da nossa parte não só uma preocupação, mas simultaneamente uma grande confiança e convicção de que os trabalhadores e outras camadas da população não deixarão de usar as medidas que têm ao seu alcance para manifestar o seu protesto e para exigir a mudança de políticas. Olha, desde já, uma das questões que vai ser colocada é, junto da oposição, independentemente da posição do Sr. Presidente da República, é a necessidade de se solicitar urgentemente a fiscalização do orçamento sucessiva das normas que nós consideramos que são inconstitucionais e que constam do Orçamento de Estado. Amênio Carlos, muito obrigada por estar connosco também neste testemunho direto. Um bom ano para si também. Aqui em estúdio, Dr. Luís Aguiar Conraria, percebemos que de facto a falta de expectativas é comum, tanto à UGT como à CGTP, a forma de depois demonstrar essa falta de expectativas e o desânimo é que são bastante diferentes, como também foi habitual nos últimos anos. Sim, mas corresponde ao papel institucional de cada uma das centrais sindicais, não é? Portanto, a UGT, aliás, a UGT surge na altura, portanto, por iniciativa de Mário Soares e de Salgado Zenha, com o objetivo de combater a unicidade sindical que era representada pela CGTP, e o objetivo era precisamente o Governo ter alguém com quem conversar e não ter apenas uma central sindical contestatária. Portanto, eu acho que o papel histórico de ambas está aqui bem representado e não é nada de anormal que assim seja. Portanto, acho que é... Mas, olha, se a CGTP tivesse um comportamento diferente deste, estaria a prestar um mau serviço aos trabalhadores, porque é isto que se espera da CGTP. Se nós temos duas centrais sindicais, espera-se que uma seja obviamente mais reivindicativa, que não ceda a tudo, e depois espera-se da UGT uma posição um bocadinho mais conformada de diálogo e de procura da paz social. Portanto, isso não me choca. De qualquer forma, e eu acho que isto é uma dívida que o país tem para com ambas as centrais sindicais, a verdade é que Portugal não está a ferro e fogo como esteve, isto se calhar ainda está, a Grécia, paz social, ainda há alguma paz social, e eu penso que isso se deve, em grande parte, às centrais sindicais, ambas. Tocaram-se ali noutros pontos relativamente ao próximo ano e um deles tem a ver, de facto, com esse chumbo do Tribunal Constitucional. Ainda estão por conhecer as alternativas e aquilo que lhe pergunto é o que é que espera dessas alternativas? Já agora, antes de ir, posso comentar um aspecto referido pelo Arménio Carlos,
que eu acho que ele tem total razão. Portanto, há aspectos com que eu não concordo com ele, em relação ao salário mínimo e tal, mas em relação a um ponto em que ele tem total razão. Tem a ver com os PPPs e com os contratos que o Estado viola e os que não viola. E ele tem total razão quando se queixa que os contratos com os trabalhadores e pensionistas são sistematicamente violados. Não há nenhum problema em violar esses contratos. Se bem ou mal é outra questão, mas de facto esses contratos são violados, e os contratos com grande parte das PPPs. E ele falou concretamente de questões relacionadas com portanto, impostos sobre rendas das energias e de outros grandes setores. São intocáveis esses grupos? Pelo menos dá essa sensação? E pelo menos o Governo tinha a obrigação de nos explicar porquê. Mesmo que não possa violar a confidencialidade dos contratos e não nos possa dar todos os detalhes, mas nós também não queremos saber os detalhes, nós nem os perceberíamos, não é? Mas devia-nos explicar porque é que esses contratos são tão intocados e tão intocáveis. Intocados no passado e parece que intocáveis para o futuro. E quando se fala em redução dos pagamentos às PPPs dos próximos anos, depois vai ver os detalhes e não há redução nenhuma. Há redução dos pagamentos, mas também há uma redução dos serviços que essas empresas prestam. Portanto, de facto, não há uma redução líquida das despesas do Estado. Portanto, o Estado deixou de pagar rendas tão elevadas, mas por outro lado, por exemplo, no caso das autoestradas, mas por outro lado assumiu uma série de encargos que não tinha antes. Portanto, isso não passa de uma pantomima, o que é não fazer com a renegociação desses contratos, e penso que ao país é devido a uma explicação decente a esse respeito. Portanto, eu nesse aspecto estou 100% de acordo com Arménio Carlos. Em relação à pergunta que me fazia do Tribunal Constitucional, uma vez mais, começamos o ano com algumas dúvidas sobre o orçamento que entrará em vigor. O Presidente da República não pediu essa fiscalização preventiva. Resta agora a saber se a fiscalização sucessiva vai então ser pedida, e quase certeza que vai. Isso vai ser pedida, não é? Portanto, mesmo que aliás, no discurso de 1 de janeiro de 2013, do ano novo, o Cavaco Silva precisamente anunciou que ia fazer o pedido de fiscalização sucessiva. Portanto, vamos ver como será o discurso, como será a mensagem da manhã. Mas aqui há dois níveis de incerteza, não é? Portanto, há a incerteza em relação ao que já foram as decisões do Tribunal Constitucional, que chumbou a convergência das pensões. Portanto, tem algo que se estima que tenha um custo para o orçamento de 400 milhões de euros. E depois há a incerteza em relação às próximas medidas. Não há forma também de prever qual é que será a decisão. O que nós sabemos da experiência passada é que de facto existe o risco, não sei, do ponto de vista do Governo existe o risco de o Tribunal Constitucional declarar estas medidas inconstitucionais. Isso estaria coerente com o que fizeram em 2013 e com o que fizeram em 2012, mas por outro lado também sabemos da nossa experiência de 2012 que mesmo que o Tribunal Constitucional deixe passar as medidas, que elas poderão provocar uma recessão tão grande que, por outro lado, depois as metas não são atingidas. Isso foi o que aconteceu em 2012. Aliás, em 2012 o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, mas deixou o orçamento vigorar até o fim do ano. E o que aconteceu é que nenhuma das metas foi atingida, porque a recessão provocada foi tão grande que as despesas do Estado com subsídios de emprego e outros apoios sociais aumentaram e as receitas diminuíram. Portanto, a incerteza é dos dois lados. Portanto, a incerteza quer o Tribunal Constitucional deixe passar, quer não deixe. O Sr. Doutor falou há pouco aí na questão social e, portanto, é a altura também de escutarmos outra opinião, neste caso do sociólogo Dr. Manuel Carlos Silva. Agradeço por também estar connosco neste testemunho direto. Aquilo que lhe pergunto é se a paz social que temos assistido em 2013 se acredita que vai manter-se no próximo ano. Bom, muito boa noite. Em princípio, creio que o problema que se coloca é saber se estamos perante uma paz social. Ela é aparente, evidentemente há uma relativa paz social, até porque, nesse sentido, nomeadamente a Central Sindical, o GT, tem cooperado, embora reivindicando, mas também cooperando e mantendo essa posição, embora não a mesma, por parte da CGTP, que tem sido reivindicativa, combativa e certamente um factor de canalização das reivindicações do mundo do trabalho, dos trabalhadores de maneira geral. E creio que o problema, não sei se essa convergência
era de esperar e cada vez esperar uma maior convergência por parte da UGT e da CGTP. Tendo em conta, evidentemente, origens diferentes, como já foi salientado, a UGT apareceu como contraponto ou contrapeso à CGTP, mas eu creio que hoje as condições novas da situação exigiriam uma maior convergência e uma maior da parte da CGTP e da UGT perante os problemas enormes que o país está a atravessar. E, nesse sentido, não creio que teremos uma paz social, teremos certamente, provavelmente, mantendo-se, digamos, o panorama que está traçado pelo orçamento do Estado para 2014, esperemos certamente, no meu entender, e até para bem de um aumento, digamos, da recuperação económica, que o próprio Tribunal Constitucional assume algumas das medidas, na medida em que pode ser favorável para essa recuperação, o aumento, por exemplo, ou uma não redução do poder de compra dos trabalhadores e das pessoas em geral, e das famílias e das empresas, mas também creio, por outro lado, que se torna necessário uma reivindicação conjunta de modo a pressionar também esta política. Ou seja, o problema neste momento não é apenas, como disse Arménio Carlos, uma substituição de um ou outro secretário de Estado. O problema central é da viragem da política. E é uma questão global, é uma política global que está errada e que já se verificou e constatou que está errada. E, nesse sentido, este desequilíbrio e neste, digamos assim, a dualidade de critérios que também foi apontada, justamente em relação aos trabalhadores, no cumprimento dos contratos e dos reformados e dos trabalhadores em geral, e uma outra critério em relação às PPPs, que já são e vão ser um cargo e um fardo imenso no próximo futuro e no presente. Eu creio que esta dualidade de critérios por parte do Governo demonstra que não está interessado na chamada paz social, porque com isso só está a radicalizar as lutas no sentido dos próprios afetados, digamos, neste caso, de grande parte da população. Muito obrigada, Manuel Carlos Silva. Obrigada pela sua participação nesse testemunho direto. Percebemos então que acha difícil que esta paz social continue. Queremos também saber a sua opinião, se está desse lado. Acha que 2014 vai ser melhor do que 2013? Ligue-nos, já sabe, pode fazê-lo de várias formas. 229538525 é este número de telefone que deve ligar, eu repito, 229538525. Pode também fazê-lo através de e-mail para testemunhodireto@sapo.pt ou deixar-nos a sua mensagem na página de Facebook do Porto Canal. É lá que vamos, nesta altura, para espreitar um comentário que nos chega de um telespectador, assim aqui é, Cristiano Nascimento, diz-nos o seguinte: duvido que então 2014 seja melhor que 2013, porque já estão previstas alterações nos preços dos transportes públicos, gás, água, eletricidade e etc. Vão aumentar entre 0% e 5%. Mas vamos ver como corre de 2014 adiante. É então a opinião do nosso telespectador Cristiano Nascimento, deixada então na página de Facebook do Porto Canal. Dr. Luís Aguiar Conraria, fica essa questão da paz social, disse há pouco que se devia também muito àquilo que era a atuação das centrais sindicais no nosso país. Acredita que essa atuação vai manter-se também no próximo ano? Sim, nada indica que se altere. Mas já agora posso fazer uma previsão. Portanto, falou-se do salário mínimo e a minha previsão para 2014 é que o salário mínimo vai aumentar para 500 euros. Portanto, já tínhamos, quer patrões, quer sindicatos convergiam nessa ideia. Que no início já de 2014, em 2013 se teve quase para concretizar essa ideia e, portanto, parece-me que estão reunidas as condições para 2014. Para mim não é óbvio que seja bom do ponto de vista económico. É bom ou mau economicamente a quem sai mais a ganhar com esse aumento do salário mínimo? Quem sai mais a ganhar é quem tem salário mínimo mais baixo e fica com salário mais alto. Né? Portanto, isso é obviamente quem fica a ganhar. Quem fica a perder é quem tem de o pagar, que agora tem de pagar mais aos seus trabalhadores. Portanto, essa transferência é óbvia e penso que não incomoda ninguém. Ou não incomoda a maioria das pessoas. A mim não me incomoda de certeza. Agora, a outra questão mais importante, ou outro efeito perverso que se pode verificar, é aumentar o desemprego. Portanto, se os custos de trabalho aumentam,
e ainda mais numa altura em que nós estamos em que os preços não aumentam, portanto a inflação está muito baixa, em que as empresas estão a tentar virar para o setor para as exportações e, portanto, não conseguem refletir nos preços finais o aumento dos custos de produção, isto pode levar a um aumento do desemprego. E esse aumento do desemprego irá afetar as classes mais desfavorecidas, evidentemente, porque são essas pessoas que ganham o salário mínimo. Portanto, de um ponto de vista económico, essa medida tem efeitos dúbios. Aquilo que o ano passado a UGT defendia, na altura penso que ainda o João Proença e não o Carlos Silva, o atual secretário-geral, era uma proposta razoável, que era uma espécie de... Ele pedia uma espécie de subsídio do Estado para os salários mais baixos. Portanto, digamos que o aumento do salário mínimo, metade dele seria financiado pelo Estado, pelos impostos de todos nós, e a outra metade, sim, financiada pelas empresas. Era uma boa ideia, na sua opinião? Acho que é uma ótima ideia. É uma forma de minimizar os efeitos nefastos sobre o emprego. É uma forma de obrigar toda a sociedade a ser solidária com aqueles que ganham menos, porque é fácil exigir que se pague mais a quem ganha menos, mas deixar todo o ónus a meia dúzia de empresários que empregam essas pessoas, enquanto todo o resto da sociedade fica aliada do assunto. Assim, todos ficam envolvidos. E pronto, é a partilha de custos. Acho que neste momento, já que se fala tanto em paz social, em momentos de crise como o atual, a coesão social é algo muito importante e devemos partilhar todos estes custos, e não me choca que haja um pequenino aumento de impostos para financiar os 100 ou 200 milhões de euros que sejam necessários para financiar parte do aumento do salário mínimo. Doutor, vamos ver se é por aí que vamos. Já voltamos à conversa, a tempo para escutarmos também a opinião de um telespectador. José Silva é reformado, liga-nos de Cascais. Muito boa tarde, José. Qual é a sua opinião sobre este tema? Boa tarde para o senhor convidado, para a senhora jornalista, para todo o Porto Canal, aos quais aproveito para desejar um bom ano. Bom, coisa boa não vem aí com certeza, mas pior também é muito difícil. Eu, como notícia final do ano, destaco o provimento que o Tribunal Administrativo do Porto deu às pretensões da FEMPROF acerca dos exames dos professores. O que aí vem realmente é mau. Eu estive a ouvir o Sr. Arménio Carlos e eu também acredito em muitas coisas. Acredito que ele esteja pronto para o diálogo, acredito que ele deseje tudo bom para o país. Também acredito nisso. Eu até acredito no Pai Natal também. Há uma situação que os aumentos, sou convidado a dizer muito bem, os aumentos não são muito significativos, mas há um aumento que é brutal, é os aumentos na saúde. Esses são brutais. E há outra coisa que o Governo tem que nos explicar, é que no verão de falecimento à volta de 4 mil pessoas derivadas pelo calor, e de inverno é pelo frio. Que eu saiba, o urso polar não morre de frio, nem o camelo morre de calor. Portanto, seria bom que o Estado nos dissesse em que situação se encontravam essas pessoas aos quais eles vão buscar esses números. Estavam à espera de um exame, estavam à espera de uma consulta, estavam à espera de uma intervenção médica. É isso que o Governo nos tem que explicar. Não é dar-nos número de milhares de pessoas sem nos explicar a realidade da coisa, não é? Portanto, eu espero, enfim, sou positivo, espero que o ano seja melhor, devido um bocadinho, mas, enfim, enquanto há esperança à vida, não é? Portanto, muito obrigada, José Silva. Fica a sua mensagem, um bom ano também para si, muito obrigada. Partimos também ao encontro do outro telespectador. Paulo Gonçalves é professor, liga-nos do Porto. Muito boa tarde, Paulo. Muito boa tarde. Eu queria cumprimentar ambos e gostaria só de expor duas ou três ideias sobre as questões. Peço-lhe só que seja breve, mas pode de facto expô-las. Estamos a terminar o programa. Muito breve, sou muito breve. Em primeiro, a questão das exportações. Eu penso que sobrevaloriza-se as exportações, este nível de exportações, porque as exportações estão desarticuladas do resto da economia. Elas não resultam de um desenvolvimento estruturado de toda a economia e de um mercado interno verdadeiramente dinâmico. Portanto, é uma espécie de um offshore e representa também a financiarização da economia, ou seja, as finanças estão sobrevalorizadas em relação à economia e não o contrário.
portanto, é quase como uma espécie de um neodiretivismo, uma neoplanificação deste falso liberalismo que existe, porque o mercado é benigno, se formos essencialmente liberais. E porque o mercado, se deixarem atuar o mercado, estas diferenças e estes conflitos tendem a desaparecer. Mas o grande problema é que os interesses financeiros não permitem que o mercado haja em função dele próprio. Eles agem em função de conveniências e de objetivos específicos dos grandes grupos financeiros, das agências de ratings. E, portanto, eu acho que se trabalha mal e os nossos economistas, penso eu, que estão a aprender mal a questão. A economia deve estar sobre a finança e não é o império das finanças sobre a economia. É só isso e muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Paulo Gonçalves, pela sua opinião na tarde deste testemunho direto. Antes de terminarmos, Sr. Doutor, olhando para estas questões aqui levantadas, falávamos há pouco da questão do cumprimento das metas e para o próximo ano são ainda mais apertadas, com o déficit a ter que ficar nos 4% segundo o limite estabelecido pela Troika. A meta não foi cumprida em 2013. O que é que pode acontecer no próximo ano? Também não. Que também fica marcado pela saída da Troika de Portugal. Também não vai ser cumprido. Também não vai ser cumprido. Penso que toda a gente sabe isso, e a Troika sabe isso, e o Governo sabe isso. Aliás, é interessante porque até há bem pouco tempo, sempre que havia um chumbo do Tribunal Constitucional, 2 ou 3 semanas depois vinha uma conferência de imprensa de Vítor Gaspar, em que ele se tinha passado completamente da cabeça e anunciava cortes, nunca mais acabava, ou em 2013 anunciou uma medida que basicamente paralisava toda a administração pública ou impedia qualquer despesa. E desta vez, na sequência deste corte, desta declaração de inconstitucionalidade relativamente à convergência de pensões, ainda não há nada, não é? Portanto, de facto, há alguma consciência de que já sabia que... Há mais ponderação nesse sentido? Sim, há mais. Quando eu digo que Vítor Gaspar se passava da cabeça, é porque realmente não estava a dizer eu estou a dizer que ele não era muito ponderado nas suas reações. E, de facto, espero que isso não seja inconsciência. Espero que seja sinal de ponderação e que estejam a ponderar com calma as medidas que vão tomar, se é que necessitam de tomar medidas. Aliás, as previsões do crescimento do PIB para este ano são de 0,4%. Esse é o cenário. E com isso o déficit previsto passou de 4 para 4,25. Ninguém acredita muito nesta taxa de crescimento do PIB, mas já apareceram instituições a prever 0,8. E se alterarem a previsão para 0,8%, a meta já é cumprida. Portanto, pelo menos na parte da previsão, cumpre-se as metas muito facilmente. Agora, de facto, na realidade não se vão cumprir, mas isso não tem impacto, penso eu. O que é importante aí é mostrar empenho e mostrar que estamos numa trajetória de descida de déficit e de descida de despesa e, de facto, isso verifica-se. Agora, rapidamente, estamos mesmo a terminar. Só uma nota relativamente ao que disse Paulo Gonçalves. Eu não concordo nada com a desvalorização que ele fez do aumento das exportações. Desde 2013 ou 2004 que as exportações têm vindo a aumentar continuamente, tirando no ano mesmo da crise em que cai, mas depois retoma. E se olharmos para o valor em euros das exportações, elas estão sempre a aumentar, tirando aquele ano em que cai e depois recupera. E claro que em percentagem do PIB agora tem aumentado mais porque o PIB tem estado a cair. Mas, portanto, isto de facto indicia uma alteração estrutural da economia portuguesa. Ainda há 20 anos as exportações representavam 20 e poucos % do PIB nacional, neste momento representam 40, quase o dobro. Portanto, são bons sinais. São bons sinais, eu não desvalorizo minimamente o papel dos empresários. Luís Aguiar Conraria, agradeço-lhe imenso ter estado connosco esta tarde no Testemunho Direto. A pergunta que fizemos aí para casa foi se acha que 2014 vai ser um ano melhor, apesar de tudo os portugueses continuam otimistas. 80% responderam que sim, que 2014 vai ser um ano melhor, 20% responderam que não. Muito obrigada por ter estado deste lado. O Testemunho Direto regressa na próxima quinta-feira. Continuo na companhia do Porto Canal.